Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Como vocês sabem, nós estamos no terceiro trimestre de 2026 e estamos estudando sobre a Igreja dos Gentios. É um estudo sobre o livro de Atos, como todos nós sabemos. Hoje nós estamos na lição número 9 e nós falaremos sobre a coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão. Este é o nosso assunto de hoje, dando sequência à nossa aula anterior também, meus amados irmãos. Queridos, como nós já vimos, depois de uma longa viagem, a sua terceira viagem missionária, Paulo inicia ali a sua última viagem para Jerusalém, ou seja, o seu último retorno ali. Sabendo, é lógico, pelo Espírito Santo, que ele enfrentaria lá em Jerusalém prisões e tribulações. Ao chegar em Mileto, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, para quem ele discursou, inclusive em lágrimas, se abraçaram, choraram. Vocês lembram disso? Isso tudo nós já estudamos. Mas de Mileto ele foi a Cós, daí ele foi a Rhodes e a Patara. Em Patara eles embarcaram, meus irmãos, em um navio que seguia para a Fenícia. E aí eles chegaram assim a Tiro. Ali eles ficaram por 7 dias, onde encontraram também com alguns discípulos. E esses discípulos, meus irmãos, ali pelo Espírito também, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E ali nós já entendemos e sabemos que não era uma ordem dada pelo Espírito Santo para Paulo, mas sim um alerta, que ele passaria por tribulações, por sofrimentos, que ele seria encarcerado. Bom, de Tiro, ele foi para Ptolemaida, onde ele saudou os irmãos, e ali ele ficou por um dia apenas. De Ptolemaida ele foi para Cesareia, onde encontrou Filipe, o evangelista, e o Filipe evangelista ele era um dos 7 que haviam sido escolhidos em Jerusalém, vocês devem se lembrar disso. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, elas tinham o dom de profecias. Os profetas, nós sabemos que já haviam cessado, ali havia o dom de profecias. E nesse período chega também esse profeta, tinha o dom de profecia também, Ágapo. Ele tomou o cinto de Paulo e, por meio de uma ação profética que foi dada para ele naquele momento, ele anunciou que Paulo seria preso em Jerusalém, né? Embora todos os irmãos ali tentassem convencer Paulo a não ir, ele respondeu, ele foi muito claro, né? Que fazeis vós, né? Chorando e quebrantando-me no coração, porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, se for o caso, pelo nome do Senhor Jesus. Isso está em Atos 21, no versículo 13. Bom, de Cesareia, meus irmãos, ele vai a Jerusalém e ao chegar lá ele é recebido com muita alegria. Paulo ali encontra Tiago, que era o irmão de Jesus, e os presbíteros que ali estavam com ele, além de outros apóstolos, é claro. Ali ele relata detalhadamente tudo que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério, por meio dele. E ouvindo a Paulo, eles glorificavam a Deus. Mas havia ali também uma preocupação muito grande, meus amados, porque milhares de judeus que haviam crido em Cristo e estavam ali, eles também eram zelosos pela lei. Eles eram zelosos pela lei. E circulava entre eles rumores de que Paulo ele ensinava os judeus que viviam entre os gentios a abandonarem as leis e os costumes de Moisés. E para evitar um conflito desnecessário, inclusive, e demonstrar que ele não estava promovendo desprezo pelas tradições judaicas, os líderes sugeriram a ele que ele participasse de um rito de purificação no templo. E Paulo aceitou, né?
E eu acho que é aqui, meus amados, que a crise começa realmente, não é verdade? É, poucos dias após a sua chegada a Jerusalém, ele vai até o templo e isso provoca uma grande revolta. E é a partir daí que nós iniciamos a nossa aula. É a partir desse momento. O texto sugerido para a nossa aula, meus irmãos, Atos 21, versículo 27, 28, 30, 31, 33, 39, 40 e Atos 22, versículos de 1 a 7. É esse o texto que nós estaremos estudando hoje. É lógico que vislumbrando também toda a perícope em torno desta relação. Nós vemos, meus irmãos, que Paulo, ao retornar a Jerusalém com os seus amigos, eles foram recebidos muito bem, nós já falamos sobre isso, havia um testemunho muito bom sobre a sua reputação e também uma gratidão muito grande pela oferta generosa, né, que ele trazia das igrejas. Ele trouxe ofertas para Jerusalém, isso está em Atos 24, 17, está em Romanos 15, 27 também, entre outros textos. Né? Os pobres de Jerusalém sequer imaginavam que o socorro para as necessidades deles viria do povo gentílico, o que serviu muito para unir mais ainda o povo judeu e o povo gentil, como igreja, como uma única igreja de Jesus Cristo. Jerusalém, meus irmãos, foi um momento decisivo para o ministério de Paulo. Ele é acusado ali injustamente, ele é perseguido pela multidão e mesmo assim ele recebe uma oportunidade para testemunhar de Cristo. Nós veremos isso tudo hoje. Ele é visto no templo e alguns judeus contrários ao Cristo que ele pregava levantaram falsas acusações contra ele. Diziam que ele ensinava contra o povo, contra a lei e também contra o templo. Com isso, meus irmãos, a cidade de Jerusalém acaba se agitando e Paulo ele é arrastado para fora do templo e a multidão tenta matá-lo. Porém, o comandante romano intervém, prende Paulo e ordena que ele seja algemado. Mas, irmãos, nós vamos ver claramente nesta nossa aula de hoje que a sua prisão não pôs fim ao seu ministério, mas abriu uma porta, né, uma nova oportunidade para dar seguimento à sua missão. Paulo se identifica para este comandante como judeu, natural de Tarso, uma cidade da Cilícia, e ele entende Paulo desta forma, ele dá a oportunidade para Paulo e Paulo não reage com ódio com relação a isso, contra aqueles que queriam matá-lo. Ao invés disso, ele busca uma oportunidade para falar, ele pede para falar. Onde outros, né, enxergam ali uma prisão, nós podemos deixar isso claro para os irmãos, Paulo enxerga o quê? Um púlpito. Né? Depois de receber a permissão, Paulo fica de pé nas escadas e faz um sinal para a multidão. E não foi contra ele essa multidão. Houve ali silêncio e assim ele começa a falar. Ele preparou ali todo um cenário para o seu testemunho. E ele começa já dizendo, né? Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Atos 22, 1 fala sobre isso. Ele fala com respeito, tentando estabelecer uma ligação mais próxima com os seus ouvintes. E nós vamos explicar tudo isso para os irmãos. Ele apresenta o seu passado, mostrando que conhecia o judaísmo, que havia sido educado na lei e que era zeloso pelas tradições, pelas suas tradições. Ele diz que não abandonou a verdade por ignorância, mas que a vida dele foi transformada quando ele teve um encontro com Cristo lá em Damasco. Nós nos aprofundaremos nisso, meus irmãos. Eu não estou falando superficialmente, eu estou aqui preparando o terreno para nós.
tá ok? Ele reconhece que ele perseguiu aqueles que eram do caminho, e os do caminho era como era tratado os cristãos naquela época, chegando a prendê-los. Enfim, ele foi sincero em tudo o que ele disse. Ele conta que na estrada de Damasco, por volta da meio-dia, uma grande luz do céu brilhou em todo o seu redor, que ele caiu por terra, que ele ouviu uma voz dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso está em Atos 22, versículo 7. E este é o ponto central, meus irmãos, do testemunho. O maior perseguidor da igreja encontra o Cristo, a quem perseguia, indo assim de perseguidor a testemunha. Preciso aqui explicar que Paulo, judeu que era, ele era sincero e amava de fato a Deus. Ele combatia os do caminho, ou seja, os cristãos, por porque todos ali naquela época entendiam eles como sendo uma seita que estava contra Deus. Porém, ao ele ter esse encontro lá no caminho de Damasco, ele entendeu que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus era o Messias enviado para resgatar o mundo. É desta forma, meus irmãos. E aí ele passa desta forma a testemunhar de Jesus Cristo. Ali é um passado, meus irmãos, sendo transformado pelo encontro pessoal com Jesus. Encontro esse que todos nós devemos ter. Entendam que a multidão ali queria ouvir uma defesa de Paulo, mas Paulo queria que a multidão ouvisse somente sobre Jesus. Ele não queria se defender, ele queria se posicionar. É dessa maneira. E é isso que nós vamos estudar hoje, né? É isso que nós vamos estudar nesta nossa aula. Nós vamos nos aprofundar nisso e eu tenho certeza que nós iremos entender bastante esse assunto hoje. Nós vamos sair daqui recheados de coisas boas que Deus tem para nos apresentar, né? O primeiro assunto já fala logo da prisão de Paulo lá em Jerusalém. Bom, vamos lá, vamos seguindo então. A verdade ali, meus amados, é que o sofrimento não significava abandono por parte de Deus. Tudo aquilo que ele estava passando não significava abandono. Mas aquilo tudo pelo que ele passou se torna parte da pedagogia divina para conduzir ele a novos campos de testemunho. Jesus já havia declarado que Paulo era para ele um vaso escolhido para levar o nome de Deus diante dos gentios. Isso nós já estudamos bastante também. E não era somente diante dos gentios, diante dos reis e diante de todos os filhos de Israel, né? O que lhe mostraria o quanto, né? E que lhe mostraria o quanto ele deveria padecer pelo nome de Deus. Está em Atos 9, versículo 15 e 16, esse contexto. Portanto, o sofrimento, meus irmãos, nós precisamos entender, inclusive os nossos, eles não anulam a nossa vocação, eles fazem parte da pedagogia do nosso ensino. Deus não coloca nós para sofrermos devido a isso, mas as consequências do mundo nos levam a isso por estarmos em Cristo Jesus. Nós passamos, sim, por problemas vários e hoje nós vamos apresentar aqui os de Paulo, né? Irmãos, no templo, alguns judeus que vinham ali, que haviam vindo da Ásia, viram Paulo e se alvoroçaram, né? Se alvoroçaram. E também eles alvoroçaram ali toda a multidão, lançando contra ele, né, contra Paulo, várias acusações gravíssimas. Eles diziam: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes que vai, ele ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra o templo. E acrescentaram algo mais grave ainda, a de ter profanado o templo, tendo levado os gregos até as suas partes internas. Até as suas partes internas. As partes internas do templo, meus amados, era um lugar proibido aos gentios, né, aos gregos, até com pena de morte. Nós precisamos entender isso.
Eles só poderiam estar no pátio dos gentios, um lugar autorizado, onde havia inclusive um balaústre, né, uma balaústra de pedra que separava o pátio dos gentios das áreas sagradas. Havia nele placas escritas em grego e em latim, inclusive, que ameaçavam de morte qualquer estrangeiro que o ultrapassasse, que passasse daquele balaústre. Mas o problema ali era o de que a acusação, meus irmãos, não correspondia à realidade. Paulo não havia profanado o templo. Aquela multidão foi levada pelo engano do preconceito de alguns contra o ministério de Paulo. E fica sempre uma pergunta, né? Eu sempre trago uma questão. Por que Deus permitiu que Paulo passasse por aquela experiência, meus irmãos? E a resposta é dolorida para nós, seres humanos. Mas ela é direta, concisa e certa. Deus estava conduzindo Paulo para alguma coisa maior. Nós precisamos entender isso. A prisão em Jerusalém seria uma ponte para o testemunho diante de autoridades, diante de governadores, diante de reis. Tudo dava a entender que ele estava retrocedendo, porém, na verdade, fazia parte do avanço da sua missão, uma mudança na sua plataforma ministerial, digamos assim. Né? E para entender isso, nós precisamos entender sobre a estrutura do templo de Jerusalém. Os membros receberam um mapinha do Templo de Jerusalém com todas as divisões. Quem não tiver e quiser pode me pedir que eu passo para vocês, né? Então veja lá, nós precisamos entender essa estrutura que fora reconstruído por Zorobabel. Nós conhecemos a história. Os que não conhecem, depois a gente vai falar a respeito também. E foi remodelado ali por Herodes. Não era o templo de Salomão. Ali nós estamos falando do templo de Zorobabel. Ok? Que depois foi remodelado, foi todo adaptado ali por Herodes o Grande. Ele possuía diferentes áreas e níveis, como o átrio dos gentios, a área destinada às mulheres, as áreas internas destinadas aos israelitas, a área dos sacerdotes, o santuário onde ficava o Santo dos Santos, e é por isso que essa acusação era muito séria. Os gregos e os gentios só podiam estar em uma área específica. E eles acusavam ali Paulo de profanar o lugar considerado sagrado, levando os gentios para dentro do templo. Porque eles tinham visto com ele na cidade, eles viram com ele Trófimo, de Éfeso. Né? Ele era um cristão que era seu companheiro de viagens e colaborador. Isso está em Atos 21, 29. E assim eles supunham, olha, veja bem, eles supunham, eles não tinham prova nenhuma, era uma suposição que Trófimo tinha sido levado dentro do templo com ele. Né? Essa suposição, meus irmãos, ela foi transformada em acusação. E aí a multidão não investigou, ela não buscou ter a certeza, ela simplesmente se ajuntou e esta acusação transformou-se em um tumulto, o que quase terminou em morte, com a morte de Paulo. E, irmãos, quantos hoje em dia sofrem pelo que os outros acham que eles fizeram e, na verdade, não fizeram? Jamais, meus irmãos, aprendam isso, jamais sejam precipitados em seus julgamentos, porque há acusações sem provas, há informes sem confirmação, interpretações baseadas em aparências, em acusações falsas, como foi o caso. Enfim, nem tudo que parece, meus irmãos, é de fato. Quando a emoção substitui a verdade tácita, você pode se tornar um instrumento de injustiça. Portanto, tenha muito cuidado. Ali, meus irmãos, a situação chegou a um ponto tão grave que o comandante romano ele precisou intervir, porque a multidão buscava matar Paulo. O comandante imediatamente tomou alguns soldados e centuriões e correu até ali no local.
Cláudio Lísias, né? Cláudio Lísias era o comandante, ele era o responsável pela guarda em Jerusalém. E a sua intervenção ela foi decisiva para que pudesse ser evitada ali a morte de Paulo. E assim prendeu a Paulo, Paulo foi preso ali por este tribuno, pelo tribuno, ele foi atado em 2 cadeias, ou seja, ele foi algemado a 2 soldados romanos. Paulo ali ele passou da possibilidade de morte para a prisão, o que preservou a sua vida. Desta forma, o que parecia ali uma derrota tornou-se instrumento de preservação, meus irmãos. Deus utilizou uma autoridade que não servia à igreja para proteger a vida de um homem que ainda tinha uma missão para se cumprir. Deus faz dessa maneira. Ele usa a quem Ele quer. Deus, meus irmãos, Ele usa quem Ele quer, eu repito. De repente, uma pessoa que você desacredita está sendo usada, inclusive para cumprir o que Ele ainda não determinou, para cumprir aquilo que Ele ainda não terminou, aquilo que Ele não determinou, ainda que houvesse acabado. Ali ainda havia um testemunho a ser dado por Paulo. Tanto que em Atos 23:11 diz: importa que dês testemunho de mim também em Roma. E é lá que ele vai parar. Jerusalém não era o ponto final, meus irmãos. A prisão era apenas parte do caminho. O sofrimento não invalidou ali a missão e não invalida a missão de nenhum de nós. E é este o cerne deste nosso estudo de hoje. Tanto Paulo quanto qualquer um de nós hoje, cada um em sua situação, é claro, vivendo uma situação diferente um do outro, poderia pensar: se Deus me chamou, por que é que eu estou sofrendo? Mas a resposta, meus irmãos, está na própria vocação. A promessa que Ele nos faz é de presença, é de propósito, é de direção, mesmo em meio aos sofrimentos. João 17,15 deixa isso muito claro. Lembremos que Paulo já havia sido alertado lá em Atos 20 e 23, diz inclusive assim: salvo o que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Atos 20 e 23. É isso mesmo, meus irmãos. Paulo sabia, mas contudo o sofrimento não produziu nele uma covardia, muito pelo contrário, produziu nele o quê? Uma coragem muito consciente de tudo que ele iria passar. Ele não desobedeceu ali o Espírito Santo, porque não foi uma ordem do Espírito Santo, foi apenas um alerta. Ele apenas seguiu o seu propósito divino. Ele foi alertado, inclusive pelos irmãos, para não ir, mas ele foi porque existia um propósito divino na vida dele. Ele estava ciente de tudo que ele ia passar. Ele não era corajoso assim porque ele não tinha medo, mas sim porque ele conhecia a sua vocação. Ele sabia o porquê, ele estava sofrendo e por quem ele estava sofrendo, principalmente isso, irmãos. A consciência da vocação, ela produz em nós perseverança. É dessa maneira. Quem sabe para onde Deus o chamou, de fato, não abandona o caminho porque encontrou tropeços, porque encontrou sofrimento. Não abandona. Meus irmãos, guardem no vosso coração que a oposição, ela não significa a ausência de Deus. A prisão, ela não significa fim da missão. Deus, ele transforma o nosso sofrimento em testemunho, transformou o sofrimento de Paulo em testemunho. Paulo, ele entrou em Jerusalém como missionário, saiu dali como prisioneiro, e isso, meus irmãos, foi o que deu a ele a oportunidade que ele talvez não tivesse como se ele fosse um homem livre. Deus transformou as algemas ali em púlpito. Jerusalém lhe deu as algemas, Deus lhe deu uma nova plataforma para que ele pudesse testemunhar. Ou seja, nas escadas ali da fortaleza Antônia, construída por Herodes, o Grande, inclusive. Depois de preso, meus irmãos,
explicando um pouco melhor para vocês, depois de preso ali, ele recebe a oportunidade de falar justamente à multidão que estava tentando matá-lo. E assim lá em Atos 21, 39 e 40, também em Atos 22, de 1 a 7, nós vemos que ele diz ao comandante, quando ele estava sendo preso e levado para ser chicoteado, ele diz ao comandante: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Atos 21, 39. Ele não pede para fugir. Ele não pede vingança. Ele não pede para que a multidão seja castigada. Ele pede a oportunidade para que ele possa falar, meus irmãos. Onde se enxergaria apenas ameaça, ele revelou consciência de sua missão, a consciência de que ele deveria pregar o evangelho, irmãos. A multidão estava furiosa, Paulo estava algemado, mas ele pensou: eu preciso falar. Ele não desperdiçou a oportunidade, mesmo diante daquelas dificuldades todas. E nós, irmãos, que hoje temos muitas oportunidades e as desperdiçamos, mesmo sem ter dificuldades. É muito difícil. Na verdade, não podemos desperdiçar as oportunidades de falar de Jesus. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo e fale. Dê testemunha, meus irmãos, sobre Deus a cada chance que você tiver. Nós ainda temos liberdade para isto aqui no Brasil. Faça, né? Faça. Cumpra o ID do Senhor. Esta missão é também para o nosso tempo. Essa missão é minha, essa missão é sua. Paulo, ele não saiu imediatamente da prisão, mas ele recebeu ali um púlpito, ou seja, nas escadas da fortaleza. Paulo foi usado por Deus em meio aos problemas. Ele não deixou-se abalar. Ele foi permitido sim falar. E de pé na escada fez sinal com a mão para o povo. E ali ele usou, meus irmãos, para falar a eles a língua hebraica, para poder ganhar a atenção deles. Entendam, irmãos, que a língua hebraica no primeiro século se referia ao aramaico. A língua hebraica no primeiro século se referia ao aramaico. Era hebraide dialectus, que se fala, ou seja, no grego, né? Isso no grego. E era usado pelo povo comum, pelo povo mais básico, o povo mais simples. Enquanto o hebraico moderno, que é o que todos nós conhecemos, ele era usado para o idioma sagrado da palavra de Deus. Então ele era usado o hebraico mais moderno. Inclusive, toda a escritura, quando nós lemos o hebraico, é esse hebraico moderno. Então ele falou naquele momento aramaico, ok? Isto posto para vocês. Com isto, meus irmãos, ele mostrava que ele era judeu legítimo e não um estrangeiro agitador. Lísias lhe deu a oportunidade e assim, quando ele começa a falar, o silêncio foi imediato, porque eles entenderam que ele partilhava da mesma herança religiosa deles. Isso está em Atos 22, 2. Ele falou a língua que eles conheciam e a língua que eles valorizavam. E assim a mensagem não mudou. Foi o método de comunicação que se adequou ao público. Aprendam, portanto, meus irmãos, que nós precisamos conhecer o nosso público ao falar, ao pregar o Evangelho, né? Sempre que pregarmos o Evangelho, nós não podemos comprometer a verdade da mensagem. Nós precisamos aprender isso, né? Nós podemos sim adaptar a linguagem. Adaptar a linguagem não é o mesmo que adaptar a mensagem. E hoje estão adaptando a mensagem, meus irmãos. Não é mudar o conteúdo do Evangelho. O conteúdo precisa continuar anunciando a Cristo. Nós podemos, sim, adaptar a nossa linguagem. A mensagem, ela não é adaptativa. A palavra de Deus, ela não faz curva, ela não enverga. Ela não enverga, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é direta.
né? E aí ficam algumas questões, né? Será que nós estamos falando ao povo de uma maneira acessível, de uma maneira que eles entendam? Será que nós estamos nos comunicando verdadeiramente com clareza para com o povo? Será que a nossa pregação não está criando barreiras ao invés de abrir a mente dos ouvintes? Será que o que nós estamos ouvindo nos púlpitos estão nos levando a Cristo ou estão enchendo o nosso próprio ego, meus amados irmãos? Tanto do pregador quanto dos ouvintes. Entenda que a verdade, ela não precisa ser enfraquecida para ser compreendida, meus amados. Ela precisa ser comunicada com sabedoria. É desta forma. Paulo ele falava as pessoas que há poucos minutos ali, há poucas horas ali, queriam matá-lo. E ele demonstrou muita coragem espiritual. Ele não escondeu ali o seu passado. Ele começa contando que ele era, contando quem ele era, desta maneira. Né? Ele fala que havia sido instruído rigorosamente na tradução judaica e que ele perseguiu os seguidores do caminho. Ele não esconde absolutamente nada. Por quê? Porque o seu passado serviria para demonstrar a transformação que ele teve no encontro que ele teve com Cristo. Nós já expressamos isso no início da nossa aula, né? Mas podemos repetir aqui sim para afirmar um pouco mais na mente dos irmãos. Atos 22, 6 e 7 dizia o quê? E aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e eu caí por terra e ouvi a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E com isso ele mostra quem é que ele era, o que havia acontecido com ele e o que ele se tornou a partir deste encontro que ele teve com Jesus. A sua coragem ali não era ausência de perigo, que fique bem claro isso a todos os irmãos, né? E que o que ele entendia ali é que a sua missão era muito maior do que a hostilidade que ele sofreu, ou que ele poderia ainda sofrer. Paulo estava algemado, mas ele estava livre para testemunhar. Já a multidão, meus irmãos, como nós também, estamos livres, mas nós estamos presos a muitas coisas no nosso coração que nos constrangem e nos mantêm distantes. No caso ali, né, aquela multidão estava presa ao ódio, né? Ela não se permitia ouvir. E nós, o que está acontecendo conosco? Qual a barreira que nós criamos em nós? Irmãos, nós precisamos entender e aprender a recepcionar com sabedoria as coisas de Deus. E quando nós formos comunicar, também comunicarmos com sabedoria. Isso abre os nossos ouvidos, ouvir com sabedoria, falar com sabedoria. Quando nós falamos, nós também aprendemos. Nós precisamos testemunhar com o nosso coração, com o nosso exemplo, né? E com muita responsabilidade, meus irmãos, diante de Deus. Paulo, ele não usou ali aquele púlpito para defender o seu ego, como muitos fazem hoje em dia, mas sim para apresentar Jesus. E assim nós vemos que o Espírito Santo, mesmo diante dos mais diversos ambientes, podemos dizer assim, ele nos dá oportunidade para que nós defendamos, né, o Evangelho, inclusive diante de autoridades. Entendam, meus irmãos, que quando Cristo transforma uma vida, essa vida se torna uma mensagem, ela se torna um testemunho. E essa mensagem, esse testemunho, que é o exemplo que nós damos, irá transformar outras pessoas. Paulo ali conta a sua própria história e assim desta forma, só nós mesmos podemos dar testemunho da nossa transformação em Cristo Jesus, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos
em Cristo Jesus. E Paulo começa ali dizendo, né? Eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, e nesta cidade eu fui criado aos pés de Gamaliel. Olha, meus amados, se vocês souberem a importância de Gamaliel para os judeus, ele conta que ele foi instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais. Ele fala dessa forma. E ele é zeloso para com Deus. Atos 22, 3 fala sobre isso. Ou seja, ele tinha muito zelo pelas tradições de seus pais. Porém, estas estavam direcionadas de uma maneira errada. E assim ele diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e mantendo eles em prisões, tanto homens como mulheres. Atos 22, 4. Ele tinha uma religião, meus irmãos. Ele tinha uma religião como muitos hoje têm, mas ele ainda não conhecia verdadeiramente a Cristo. Irmãos, eu repito que nós podemos ter conhecimento religioso, tradições, zelo, posição, experiências intelectuais, mas o que nós precisamos mesmo, né, é ter um encontro transformador com Jesus. Paulo, ele não era um homem indiferente a Deus, como muitos hoje não são, inclusive que não estão na igreja cristã. Eles não são indiferentes a Deus, né? Mas eles estão caminhando na direção errada. Entendam sempre, meus irmãos, que a sinceridade que você tem no seu coração, eu amo a Deus, eu acredito em Deus, a sinceridade, ela não substitui a verdade. A verdade, ela está na Escritura Sagrada, meus amados. Nós temos que ter zelo pela Escritura Sagrada. Nós precisamos viver a Escritura Sagrada. É o que está escrito. É o que está escrito. O zelo, meus irmãos, sem conhecimento, pode levar uma pessoa para longe da vontade de Deus e muito longe. A maravilha disso está no fato de que Paulo, ele não escondeu seus erros, ele não escondeu ali os seus passados. E nós também não podemos esquecer e esconder os nossos erros, não podemos esconder o nosso passado, mas nós temos que nos encontrar com Jesus Cristo e viver esta relação de verdade. Ele poderia ter contado ali apenas algumas virtudes que ele mesmo tinha, mas ele conta ali as suas falhas, né? Porque o poder do testemunho é justamente o fato de se mostrar o que Cristo fez com uma vida que precisava ser transformada. Você precisa ser transformado, meu irmão? Se você precisa, entregue os seus caminhos a Jesus de verdade. Leia a palavra, aprenda da palavra, aprenda com as pessoas certas. Aprenda com as pessoas certas, busque as pessoas certas. As pessoas certas são aquelas que pregam a Escritura Sagrada, pregam o verdadeiro Evangelho de Cristo, sem acrescentar, sem tirar e nem pôr. É desta maneira, né? E isso que ele confessa que aconteceu com ele, deu-se ali no caminho de Damasco, né? Nós já falamos isso aos irmãos. E ali Saulo pergunta: quem é Senhor? Quem és, Senhor? Quando acontece, quando ele cai do cavalo, né? Quem é, Senhor? Ele recebe como resposta: eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Atos 22, 8. Nazareno, o que poderia vir de bom de Nazaré? Vocês se lembram disso? O que pode vir de bom de Nazaré? Olha, ele fala: eu sou Jesus, o Nazareno. Olha, meus amados, a humildade, a simplicidade, a entrega, a demonstração do amor de Deus. É dessa maneira. E aqui está o centro do testemunho de Paulo. Não houve ali uma mudança de religião. Ele não mudou de religião. Não foi apenas uma mudança também de opinião, podemos dizer assim. Foi um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Simples. O encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Paulo perseguia o que ele entendia na época como errado, mas ele descobriu que ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo prometido lá em Gênesis 3,15, Miqueias 5,2, Isaías 53, nós lemos vários textos, Gênesis 12,3, Isaías 7, versículo 14, Isaías 9, versículo 6 e 7,
versículo Isaías 11, versículo 12, Deuteronômio 18, versículo 15 também, Salmos 22, 1, olha a quantidade, não é verdade? Salmos também, Salmos 22 também, versículo 16 a 18 também, Zacarias 12, versículo 10, etc, 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 etc. Nós podemos aqui, anotei bastante aqui, eu tenho bastante anotado para passar para os irmãos aqui, mas não tem necessidade, vamos ficar por aqui, mas é muito simples, meus amados. É muito simples, né? Cristo ele foi prometido, basta nós abrirmos os olhos e enxergar que desde Gênesis 3:15 ele já havia sido prometido. E ele veio e fez e deu cumprimento a tudo o que nós falamos para vocês nas igrejas, né? Irmãos, entendam que aquele encontro mudou a sua direção, mudou a sua compreensão, a de Paulo, é claro. Aquele encontro mudou a direção de Paulo, mudou a compreensão de Paulo, mudou a sua identidade, mudou os seus valores, o seu propósito e mudou também a sua missão. Ele passou de perseguidor a testemunho. Enfim, mudou tudo, menos o seu nome, para ficar bem claro. Muitos pregadores pegam por aí que Paulo mudou o nome, não, ele não trocou o nome, não. Ele já tinha esses dois nomes, tá? Saulo sai do hebraico e Paulo, um nome grego-romano, ele já tinha os dois nomes porque ele tinha essa dupla cidadania. Não vou entrar nesse detalhe, é uma aula à parte, mas é uma coisa muito simples de se entender. Isto, naquela época, meus irmãos, era uma prática comum. Os judeus da diáspora da época, ou da dispersão, eles tinham normalmente dois nomes. Paulo, ele passou, meus irmãos, de perseguidor de Jesus a servo. Quem de fato, meus irmãos, se encontra com Cristo, passa por uma verdadeira transformação. O arrependimento leva a uma nova caminhada. E Paulo pergunta, né? O que farei, Senhor? Ele pergunta para Deus, o que farei, Senhor? Ele não quer algo de Deus, ele oferece algo. A missão nasce deste encontro, porque ele não recebe apenas o perdão, ele recebe o propósito de Deus na vida dele. Ele foi constituído ministro e testemunha, servo de Cristo e testemunha de Cristo, meus irmãos. Ele não dizia para ninguém, olhem para mim, que eu sou perfeito. Ele dizia, olhem para o que Cristo fez em mim, olhem para o que Cristo fez comigo. E nós vivemos hoje uma geração cheia de debates, cheia de discursos, cheia de opiniões, cheia de informações, mas é uma vida verdadeiramente transformada por Jesus que tem poder. Só se você for transformado, você pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. Se você não for transformado por Jesus, você não tem o poder do Espírito Santo em você. Irmãos, Cristo, ele hoje ainda transforma pessoas, creiam. Quando Jesus ele entrou na história de Paulo, o passado deixou de ser o Senhor da sua vida. O nosso passado, meus irmãos, determina de onde nós viemos, somente isso. Ele nunca determina para onde Deus está nos levando. Nós não podemos ter vergonha, meus irmãos, de testemunhar o que Cristo fez em nossa vida. Lembre-se, o mundo não precisa apenas ouvir discursos. Não é apenas ouvir discursos, não. Ele precisa encontrar pessoas através das quais Jesus ele é visto, Jesus ele é encontrado, meus irmãos. Irmãos, uma Bíblia aberta, ela ensina, mas uma vida transformada demonstra prova e fala alto ao coração das outras pessoas, né? Na nossa próxima aula, nós falaremos da esperança inabalável perante os poderosos. Não percam, essa aula de hoje eu dou como concluída. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode perguntar pelo comentário do YouTube ou pelo WhatsApp, que eu vou orientar os irmãos. E se precisarem da foto do templo com todas as divisões, eu passo para vocês. Os membros do canal já estão tendo acesso a isso. Tá ok? Que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada sempre na presença de Deus. E meus irmãos,
Prestem muita atenção nas famílias. Nós precisamos ter amor, comunhão, relacionamento, um relacionamento muito próximo, para que nós não percamos este amor e esta comunhão familiar. Amém? Que Deus abençoe a todos.